eu quero estabelecer aqui o entendimento do que é que nós estamos tratando. Deus tem enchido o meu coração com uma mensagem nos últimos tempos. Basicamente, aí há 3 semanas para cá, nós temos entendido da parte de Deus uma necessidade para o nosso tempo. Nós precisamos entender sobre como funcionam as coisas do Senhor e qual deve ser a visão que eu devo ter sobre o trabalho da obra do Senhor. Como assim? Nós temos um entendimento sobre a graça de Deus e nós, infelizmente, a impressão que se dá é que viver na graça parece que é algo de graça. Absolutamente. Como assim? Eu estou surfando numa onda interminável, aonde eu não surfo, não tenho intimidade, mas acredito eu que a sensação de estar sob uma prancha, sentindo o vento e sob a força daquela onda, deve ser algo extraordinário, saboroso, senão ninguém se dedicaria a fazê-lo. E eu não vi até hoje alguém, em alguma foto ou imagem, com a cara ruim, em cima de uma prancha. Todos estavam felizes. Então a sensação deve ser extraordinária. Deve ter ali uma sensação de governo, de controle, de vitória. E eu percebo, meus irmãos, que a vida cristã no nosso tempo parece que foi dito às pessoas que elas estão daquela forma, sob a prancha, governando, vivendo absolutamente o prazer interminável, e isso não é uma verdade bíblica para ser aplicada. Como assim? Todas as coisas que Deus ordenou, elas foram seguidas de muito trabalho antes, durante e também depois. Muito trabalho. Por exemplo, nós fomos salvos, nós fomos alcançados, mas para isso acontecer, só para os irmãos terem uma ideia, nós vamos orar. Para isso acontecer, foi preciso o Senhor profetizar durante algumas dezenas, vamos dizer assim, né? São milhares de anos antes, profetizando, apontando para a vinda do Messias. Depois, o Messias ele é colocado no ventre de Maria, ele nasce, e que luta para nascer, hein, irmãos? Que luta, hein? Que batalha, né? Veja bem, mas não é assim a bênção de Deus, mas o José e a Maria tiveram que viajar, tiveram que fazer recenseamento, tiveram que voltar, tiveram que sair às pressas para que ela não fosse atingida pelo mal que Herodes iria trazer. E ele nasce e ainda tem 30 anos pela frente para começar o ministério. E começando o ministério, são 3 anos e meio, com 12 apóstolos, treinando-os, preparando-os, e ainda assim um deles se perdeu, isso tudo estava determinado, e ali nós sabemos muito bem os propósitos do Senhor com toda aquela história. Mas, quando você pensa, porque eu acabei de falar, né? Muito trabalho antes, muito trabalho durante e muito trabalho depois. Jesus termina a sua obra, morre, é ressuscitado pelo Pai, ele volta para a glória, mas antes ele diz aos discípulos: agora ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí olha só o detalhe: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Vocês notaram aí que é muito trabalho antes, muito trabalho durante,
O durante aí eu estou falando do Evangelho, de Jesus Cristo fazendo a obra, morrendo, ressuscitando, ficando 40 dias com os discípulos, subindo ao céu, e ainda assim lá ele ainda trabalha. Porque o texto diz que ele intercede por nós. Ele está sentado à destra do Pai, a destra significa que ele é a mão de Deus, o instrumento de Deus, e ele o é. Tanto é que quando oramos em nome de Jesus, nós somos beneficiados com a resposta da nossa oração, porque utilizamos o benefício do nome dele, ok? Quando eu era pequenininho, eu me lembro que, às vezes, meu pai mandava pegar alguma coisa num local, eu tinha que levar um bilhete. Alguém aqui passou por isso, irmãos? Né? Tinha negócio de celular não, naquele tempo. Hoje em dia mandaria mensagem primeiro, né? Estou mandando aí meu menino, aí mandaria mensagem. Mas eu me lembro que chegava com bilhete e eu saía com aquilo que meu pai dizia que era para me buscar. Por quê, irmãos? Porque o bilhete o respeito era dado àquele bilhete. Não era o garoto de 10 anos, de 9 anos, que foi ali buscar alguma coisa. Não, meu irmão, eu ainda ia cumprir o meu papel, eu ainda ia ter que trilhar um caminho. Me lembro até hoje o nome do amigo do meu pai, um deles, né? Seu Orlando. E quando eu chegava lá, a primeira coisa que o seu Orlando perguntava: como vai seu pai? E ele falava no meu pai, não falava nada a respeito de mim, não. A ênfase era meu pai. E eu dizia: vai bem, seu Orlando. E ele me mandou aqui fazer isso e isso, aí eu comprovava. E assim, então, era feito. Então, eu quero aqui lembrar você, o trabalho, as coisas do Senhor, elas são pela graça, pela misericórdia, por amor e graça de Deus, mas isso não retira a responsabilidade do povo do Senhor. Então, eu comecei falando que no nosso tempo nós estamos com uma percepção que os crentes, as pessoas que são parte da igreja, que são a igreja, nós vivemos um tempo que parece que não há mais trabalho. Eu quero relembrar aí que foi dito à igreja por Jesus, Mateus 28, versículo 19 em diante: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Agora ide por todas as nações, fazendo discípulos. Fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Veja bem, Jesus está dizendo que eu tenho que ir pelas nações. Dá trabalho ou não dá ir pelas nações? Eles teriam todas as nações para percorrer. Isso aconteceu, chegou aqui, nós estamos aqui falando disso. Os batistas chegaram no Brasil há pelo menos 150 anos. Aí, meus irmãos, nós estamos falando de algo muito forte, muito firme. Ide por todas as nações, fazendo discípulos. Quem é que vai fazer discípulo? Os discípulos. Eles vão ensinar. Veja, um grande problema é que o entendimento mudou. O ensino ficou conectado aos púlpitos, mas o ensino de quem é Jesus está ligado à sua pessoa. É você que vai viver o que Jesus disse e você vai ensinar. Irmãos, tanto é que o contrário também realiza. Você vai encontrar pessoas dizendo: eu nunca serei daquela igreja, olha ali aquela pessoa, olha aquela pessoa. Quem nunca ouviu isso? E o contrário é o que Jesus disse. O grande projeto de Deus é que você seja o portador da mensagem. Nós transformamos, aí eu estou dizendo nós pedindo misericórdia, nós transformamos a mensagem em algo que vai se buscar nos púlpitos, aonde eu mexo lá a rede social, aonde eu vejo lá um pregador e a pregação está ali. E muitos se esqueceram de que a pregação é para ser encontrada na vida do discípulo. Agora aí de fazer discípulos, quem é que vai fazer discípulo? Os discípulos. Quantos são discípulos de Jesus aí? Diga amém.
Glória a Deus. Pastor, não tenho feito discípulo. Então você deve ter o alvo de fazer discípulo. E esse é o propósito de Deus para a sua vida. Aí eu volto naquela fala, por que nós temos crente desanimado? Porque está fora do propósito, está surfando na onda, e não foi isso que o Senhor disse que seria 24 horas. Nós surfamos de vez em quando. De vez em quando nós temos uma alegria, uma notícia extraordinária, mas o que foi prometido é que no mundo terás aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então, é verdade, meus irmãos, nós teremos momentos de alegria em que nós vamos caminhar em grande luta e teremos uma vitória, mas não está escrito que será sempre assim. Então, alguns entenderam que será sempre assim, e como não é, eu vou mudar de igreja, eu vou para aquela igreja, eu vou para aquele local, e você já deve ter visto esse caso acontecer na sua vida, ao redor de você, pessoas procurando lugares bons para ficar, procurando uma prancha para subir em cima. Isso não existe, irmãos, não existe. O que Deus vai fazer está ligado à vida do crente. Ele vem, muda a sua história e através de você ele vai mudar a história das pessoas. Qual é o grande problema? Transferiu-se isso para a igreja instituição. O que é a igreja instituição? Aqui, a Igreja Batista Vida tem um CNPJ. Tem um CNPJ, ela é reconhecida na sociedade, tem o registro dela no cartório, mas eu digo a você que isso não tem nenhum reflexo na presença de Deus. Como assim? Como assim? Antes que você caia para trás aí e fique, que isso, pastor, que heresia. Quero lembrar você que os discípulos que movimentaram Jerusalém, não tinha nenhum registro dele no cartório lá de Jerusalém, tá? Jesus não registrou nada dele, aliás, quem registrou coisas sobre ele foram os discípulos. O Evangelho, a obra de Deus está ligada à vida do crente. Infelizmente, irmãos, e essas coisas vão caindo por terra, Para você ter uma ideia, por que é que nós temos igrejas sendo destruídas? Agora mesmo saiu uma notícia, ela é dessa semana, um grande jornal na Alemanha noticiando que o número de pessoas decepcionadas com a igreja e deixando as igrejas evangélicas da Alemanha subiu extraordinariamente o número. Eu digo extraordinariamente no sentido que é um número muito alto, eu prefiro dizer que aquilo não é verdade. Mas se olhar para a igreja local, você diz que é. Por quê? Imagine o Senhor Deus instituindo um projeto e a igreja local pregando outra coisa. Você acha que isso vai dar certo, meu irmão? Não vai dar certo. Imagine você transformando o que Jesus disse, desviando o foco. O foco está, abra aí, mantenha sua Bíblia aberta aí em Mateus 28, eu prefiro assim. Vamos lá, irmãos? Mateus 28. E aí eu vou falar baseado aí, depois vamos voltar para Neemias. Desculpa aí, enfim, são muitos textos, eu preferia não ter que abrir, mas eu prefiro agora colocar aí. Mateus 28, a partir do verso 18, a parte B. É-me dado todo o poder no céu e na terra, então, portanto, ide, acompanhe. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, essa é a ordem do Senhor. E eu comecei dizendo que tudo na obra de Deus envolve trabalho. Trabalho antes, durante e depois. O antes, eu estou falando assim a respeito do Antigo Testamento, os profetas, as profecias apontando para a vinda do Messias.
eu estou falando sobre toda a batalha para Jesus nascer. Ele cresceu até os 30 anos, esteve em anonimato, só aos 12 anos ele aparece ali, depois ele se manifesta, reúne 12, 3 anos e meio, de manhã, de tarde e de noite com eles, transferindo o que depois eles iriam transferir. O que é que Jesus transferiu para os discípulos? Sua pessoa, seu caráter, suas características. Quando os discípulos são cheios do Espírito Santo, o pneu é cheio de ar, de pneuma, no grego, né? Pneuma. O ar é preenchido, o Espírito é dado. E tudo que Jesus idealizou, tudo que ele disse, toma agora força. A alma se faz vivente. A alma aí que eu estou falando, estou parafraseando com o Antigo Testamento, você deve lembrar, e o homem soprou nele nas suas narinas, e o homem se fez alma vivente. Pois é, no Novo Testamento, Jesus também fez isso. Ele primeiro idealizou a alma, os pensamentos, o ensino dele foi ministrado aos discípulos. Quando o Espírito Santo vem, ele sopra sobre os discípulos em João, lá no capítulo final, o capítulo 20, ele sopra sobre os discípulos. E o texto da palavra diz então que eles são cheios do Espírito Santo e eles então começam a agir conforme Jesus. O entendimento, a formulação foi dada e o poder, o inflável daquilo que foi dado se dá e é visto. Então, muito trabalho antes, muito trabalho durante e muito trabalho depois. É exatamente aí que eu estou abordando. O trabalho depois, vamos retomar aí. O trabalho depois se dá como? Fazer discípulos. O que é fazer discípulo? É transferir o que eu recebi para as outras pessoas. Você se converteu, meu irmão? Então agora eu vou cuidar de você e vou ensinar você tudo que Jesus me mandou guardar. Verso 20, ensinando-os a obedecer todas as coisas. Quem é que vai ensinar a obedecer? Quem é? São os discípulos. Onde é que está o erro? É a igreja instituição. É um erro, não é? A igreja instituição, estou falando da igreja CNPJ, a igreja que se reúne nos cultos, a igreja que se reúne como instituição, que é vista pelos homens. Por que é que nós tivemos a queda das igrejas? Estamos tendo ainda. E até essa daqui, se não houver conserto. Quando eu digo queda, é o esvaziamento. Jesus conferiu a sua obra às pessoas que o seguem, não a instituição. Veja bem, se a instituição se torna, se eu transfiro a missão, o discípulo cruza os braços, porque a instituição vai dar um jeito. A instituição vai preparar o estudo, e aí vai colocar na boquinha. A instituição vai ensinar meu filho. Olha só como é que é. Eu cresci assim, irmãos. Eu cresci nesse meio. As pessoas traziam os filhos para aprender na igreja. Ensinar o caminho do Senhor é trazer para a igreja. E isso não é a verdade completa. A verdade completa é que Deus salvou os pais e os pais vão ensinar o caminho do Senhor. Está ligado aos pais, do mesmo jeito que um outro erro, você sabe já, eu acredito, o colégio não educa ninguém. Quem educa são os pais. Mas pode procurar, se você for fazer uma pesquisa, você vai encontrar pais dizendo: eu estou levando meu filho para a escola porque eu quero que ele seja um menino com educação.
Quem educa são os pais. O colégio ensina matemática, química, física, biologia e qualquer matéria que for do currículo necessário. Mas quem faz com que a formação do ser humano aconteça é os pais. Por que é que está um caos? Porque se transferiu a missão. Colocou-se na mão das babás, colocou na mão de terceiros, terceirizou a educação. Você sabia que existem pessoas que poderiam estar mais com os filhos, mas lutam para não estar? Ah, se tivesse uma creche em tempo integral, aí você vai procurar saber o tempo integral, seria de manhã, de tarde, de noite. Porque a pessoa quer fôlego. Criar filhos, dependendo do local, se tornou um caos, algo que é muito ruim. E você sabe que a conta vai chegando, porque sem a educação dada pelos pais, dia a dia, os dois, que vai ser dessa pessoa? Coitado dos professores dentro da sala. Coitado. Irmãos, eu vi um vídeo a semana retrasada de uma sala onde a professora quase que bateram na cara dela. E eram todos garotos de 11 anos, 10 anos de idade. Fizeram horrores com a professora e na sala quebrando as coisas. Alguém viu esse vídeo aí? Está pela internet aí. Irmãos, quebrando, jogando as cadeiras, as mesas, jogando, bagunçando tudo. Garotos, e tinha meninas também. Garotos, uma sala de aula do ensino público. Você imagina o trauma na vida de um professor desse? Talvez, eu creio, irmãos, que alguns talvez estão até caminhando para depressão, para tristeza, não querem mais ser professores, dependendo do que aconteça. Uma profissão de honra que é ser professor. Irmãos, eu me lembro de experiências que eu tive com professores que foram referência para mim, que me abençoaram. E que, ao crescer, eu passava e olhava eles na rua, eu digo, olha, aquele professor, não me esqueço, que coisa boa foi ele na minha vida. E assim deveria ser sempre. Mas por que do caos? Porque nós mudamos a mensagem. Nós mudamos a mensagem, nós invertemos os valores e nós precisamos nos converter, irmãos. Me lembro, na igreja que eu me converti, um dia, numa reunião de diretoria, o pastor estava sendo oprimido por alguns irmãos e olha a opressão como é que era. Ô morte espiritual, meu pai. Ah, um raio na cabeça, né? Olha só a conversa. Pastor, eu trouxe, nunca me esqueço disso, eu trouxe um visitante e o senhor não pregou uma mensagem evangelística. Eu trouxe o visitante crendo que ele se converteria. Estavam cobrando do pastor mensagem evangelística. Por que morte espiritual? Porque mudamos a mensagem. Quem faz discípulo é o discípulo. Aquele crente deveria ser instrumento de Deus para fazer o apelo aonde ele estivesse, talvez numa conversa em casa, num churrasco, alguma coisa, aquele que era amigo daquela pessoa seria instrumento de tal forma que a pessoa ia dizer, olha, eu preciso desse Jesus que você tem. Eu quero entregar minha vida a ele. E então aquele rapaz que estava trazendo para a igreja, para que ele se convertesse, ele iria ser responsável por aquele rapaz. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Veja bem, eu não estou dizendo que do púlpito não vai sair coisa boa, vai sair toda vez coisa boa, mas eu não posso transferir a responsabilidade. O púlpito vai somar com aquilo que eu tenho feito na minha vida cotidiana. Diga amém aí, eu recebo.
Eu vou trazer visitante, sim, mas ele já está sendo evangelizado no dia a dia, nos meus contatos com ele. Sempre que o Senhor me dá oportunidade, eu tenho orado e pedido a graça de Deus. Nós não vamos transferir a responsabilidade. O que é transferir a responsabilidade? A igreja vai fazer. Irmãos, tem uma igreja dos Estados Unidos que foi durante pelo menos 30 anos uma referência para as igrejas no mundo. Atualmente essa igreja está num declínio extremo. Essa igreja, ela foi instrumento de Deus para as nações. O Brasil foi muito influenciado por ela. Atualmente ela está em declínio extremo. O fundador dela foi pego em escândalo e adultério. Ele mesmo foi uma inspiração para gerações de pastores. Nós estamos falando de uma igreja que vem influenciando desde 1975, mais ou menos. 30 anos, muito mais do que isso. O pastor fundador daquela igreja, não vou dizer o nome, irmãos, deixa para lá. Ele atualmente foi afastado do ministério, se encontrou alcoólatra e com indícios de adultério. E a igreja num todo está num declínio. Para os irmãos terem uma ideia, o mundo está batendo palma para tudo isso. Até um documentário foi feito para uma TV, canal pago. Um documentário mostrando os escândalos desta igreja. Uma igreja evangélica que ditou o formato de louvor e de pregação durante muito tempo para as igrejas. Eu, quando ouvi o nome, respeitava só em ouvir o nome daquela instituição. Mas atualmente está em profundo declínio. E uma das respostas que eu tenho no meu coração, acredito que seja a resposta do porquê que isso aconteceu. Porque, meus irmãos, nós mudamos a mensagem. A mensagem é que todos nós, trabalhar muito para fazer discípulo e ensinar tudo o que Deus nos mandou aos novos discípulos. Mas nós vivemos um tempo, esse tempo já está se encerrando, das mega igrejas. As mega igrejas onde os púlpitos são locais como que brilhantes, diferentes, e o foco se tornou as instituições durante muito tempo. E graças a Deus isso está mudando. Uma pessoa que foi instrumento de Deus no Brasil, uma ministra de louvor muito abençoada, recentemente ela disse: olha, o Senhor Deus está chamando a igreja para voltar para o princípio. Eu ouvi o testemunho dela. E aí ela foi explicar o que era o princípio. Adorar a Deus de forma simples, buscando a Deus de forma simples. E ela admitiu: olha, nós transformamos em algo artístico. Transformamos. Irmãos, nós estamos falando, olha só o efeito disso. Eu já fui dirigente de congregação, já dirigi pelo menos 3 congregações. E uma das coisas que acontecia bastante, eu pregando o evangelho, a pessoa se convertia. Acontecia bastante. Pregava o evangelho, a pessoa se convertia. Eu cuidava dela 6 meses. E aí vinha alguém da família e levava. Por quê? Alguém da família convidou para ir até a igreja dele. E a igreja era mega. O louvor maravilhoso. Tinha trabalho para os filhos. Classe para as crianças. E eu lá na congregação, meu irmão, imagine eu com violão e ministrando louvor, porque não tinha quem tocasse. Eu tocava. E cantava.
Não fui chamado para isso, você imagina como é que era, mas eu sabia pelo menos lá, uns 30, 50 cânticos lá e tinha que olhar a cifra para poder não errar. Por quê? Porque eu olhei para o violão e disse, se eu não aprender, não vai ter cântico, não vai ter como tocar. E aí as mega igrejas levavam, irmãos, mas eu me lembro de vezes que, mais um. Eu fui num culto, meu primo, meu irmão, minha irmã, o meu tio, olha, eu me senti tão bem lá. Irmãos, esse tão bem lá é o seguinte, a pessoa se senta, canta, ora, e ouve uma coisa gostosa no ouvido, né? Cântico maravilhoso, todos os instrumentos, e lá estava eu lá, belengo-dengo no violão, no culto. Não é? O que eu quero dizer é que nós mudamos a mensagem, nós precisamos nos arrepender. Estar no culto não é cruzar os braços enquanto alguém faz. Eu devo estar aqui sentado, agradecendo a Deus pela semana, porque Ele me manteve em Sua presença, porque eu fui instrumento nas mãos dEle, porque eu estou como sal, como luz. Estar no culto é estar com meus irmãos, mas não é vir para que eu receba oração, para que eu esteja sendo abençoado. Não. Lembra daquela visão que eu me lembro quando eu era novo na fé, eu tinha, bem novinho na fé, isso aí a gente dá desconto porque é novo na fé, né? Eu esperava cada culto, irmãos, eu chamava de recarregar de baterias. Hein? Eu era novo na fé, meu irmão, era isso mesmo, era o que tinha para hoje. Até que a palavra de Deus veio e ministrou meu coração. Opa, peraí. A luz foi colocada em mim, não na instituição. Como assim na instituição? Aí eu estou dizendo, por que é que o declínio aconteceu? Porque se valorizou as mega instituições. Eu não estou dizendo que está errado de ser mega igreja, irmãos. Que nós sejamos uma mega igreja, mas com o joelho dobrado, pedindo misericórdia, deixando claro que o que muda a vida das pessoas não são nossas reuniões, mas é a graça, a misericórdia de Deus através da igreja espalhada pela sociedade. É essa visão que Jesus disse. O evangelho é simples, ele muda a sua vida para que você seja instrumento para mudar a vida das pessoas. E meus irmãos, quando eu digo isso é uma realidade, olha como era a morte. Eu ainda, graças a Deus, eu não ouvi mais essa história, mas eu sou do tempo em que um crente orava para que tivesse um emprego só com crente. Alguém lembra de eu ter ouvido alguma coisa desse tipo? Pastor, lá no meu trabalho, pastor, tem uns gadarenos, tem uns filhos de Satanás, pastor. Pense num cabra ruim, diz que se ele morrer, o diabo está preocupado, vai tomar o lugar dele lá no inferno. O diabo vai perder o posto, de tão ruim que ele é. Irmãos, eu sei que eu exagerei agora, mas você está entendendo. Aí o cabra está lá orando, Senhor, me abençoa com o emprego, que eu tenha de um lado o apóstolo Paulo, do outro lado o apóstolo Pedro, e o meu chefe seja assim, um Mateus, um Tiago, um João, né? E aí a pessoa fica iluminando as luzes, né? Ele olha para um lado, tem um luzeiro, ele olha para o outro, tem outro luzeiro, não é? E aí eu me lembro da igreja, uma igreja num bairro pobre dos Estados Unidos. O autor do livro A Cruz e o Punhal, que foi um grande evangelista dos Estados Unidos, ele tinha um prostíbulo, do lado do prostíbulo abriu-se a igreja, e aí ele colocou a placa, o melhor lugar para ter uma igreja, porque a igreja de Deus, os crentes, é para estar onde as trevas estão, iluminando. Então, se você olha para um lado, tem gente oprimida, acorrentada, você está no lugar certo e você vai orar para ser cheio do Espírito Santo, para ser instrumento de Deus, de forma que o trabalho da obra do Senhor
aconteça através da sua vida. Como eu disse, por que é que eu creio, irmãos, está tendo um declínio das mega-igrejas? Porque as mega-igrejas transformaram, as mega-igrejas não, são os crentes mesmo, transformaram os eventos, os acontecimentos feitos pela instituição como a solução. E não é. O evangelho é simples. É simples. Agora, seja um discípulo e faça discípulo. E ensine esse discípulo. Não há outro caminho, irmãos. Se você quiser ter êxito na sua vida cristã, o que é que eu chamo de êxito na vida cristã? Você ora e sente a presença de Deus. Você lê a Bíblia e você recebe o impacto da Escritura. Você fecha os olhos, você vê o trono da graça do Senhor. Quantos aqui têm essa percepção, irmãos? Isso é inigualável, isso é êxito na vida cristã. Vem a chuva, transborda o rio, sopra o vento, mas você está na rocha. Isso é êxito. Mas quem nunca cresceu ouvindo que o êxito é alcançar bênçãos materiais, coisas, e nós sabemos, Deus deseja que você tenha conforto lá na sua casa, que você tenha recursos para abençoar, para pagar suas contas, para fazer os seus planos, para alcançar projetos. Nada disso é pecado. Pode se tornar pecado se for o centro de todas as coisas. Deus nos deu uma vida maravilhosa para viver, irmãos. Viva esta vida maravilhosa. Viva essa vida maravilhosa. Mas o centro de todas as coisas é a missão de ganhar almas, de fazer a obra do Senhor. Então eu estou no meu trabalho, eu estou junto com os amigos, com os que eu conheço na família, e eu estou ali com um único propósito: eu sei que o Senhor Deus me chamou para ser sal e luz. Então, tendo ministrado essa introdução, eu quero começar com os irmãos o estudo que vai trazer uma luz sobre a necessidade de nós acordarmos para esses princípios. A obra de Deus está conectada a muito trabalho. E aí eu quero agora, não é? Após essa introdução, só para finalizar aí o verso 20, acompanhe comigo, versículo 20, vamos ler juntos? Ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos tenho mandado, certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Só para os irmãos terem uma ideia do que nós estamos falando, recentemente eu preguei aqui sobre Paulo, lá com os irmãos de Éfeso. Ele passou quanto tempo ensinando todo o conselho de Deus para eles? Quem lembra? Quem lembra? Paulo disse para os anciãos de Éfeso que ele ensinou todo o conselho de Deus. Foram 3 anos. E ele diz lá: eu ensinei a vocês nas praças e nas casas. Ou seja, ele tinha encontros num lugar público e ele tinha os encontros nas casas. E ele diz assim: ensinei todo o conselho de Deus. Aí você vai estudar todo o conselho de Deus, ele está se referindo a essa mensagem de Jesus, essa ordem de ensinar aos discípulos todas as coisas que eu vos tenho mandado. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então veja bem, quando você vê um crente que está se sentindo vazio, entristecido, pastor, mas fulano está em pecado. Meu irmão, preste atenção. Você quer resolver o problema do pecado na sua vida? Quer resolver? Como assim o problema do pecado? Aquele pecado que perturba de vez em quando, você não consegue vencer? Se ponha nos trilhos. Entre no propósito do Senhor. Qual é o propósito? Sua vida
você tem que viver para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus significa que Deus é o centro. Isso significa que você vai fazer tudo o que confere à vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você obedeça. E essa obediência está ligada à obra missionária. Fazer discípulo e ensinar todas as coisas. Isso dá trabalho. Eu comecei dizendo que no nosso tempo há uma mensagem que diz assim: venha para o culto, venha para o evento, venha para o momento X, A, B e C, e você vai ser abençoado. E alguns vão com seus problemas para serem resolvidos ali no culto. Pastor, então não pode mais agora colocar diante de Deus o problema? Meu irmão, sempre. Você só não pode transformar a reunião na solução para a sua vida. A solução para a sua vida é Cristo Jesus, que entrou aí e deu a direção para você, e você não está mais nas trevas, você está na luz como Ele na luz está. Os seus problemas são depurados, suas crises, angústias, são resolvidas dia a dia na sua comunhão pessoal com Ele. O problema não muda, mas o Senhor Deus está te sustentando aqui. A situação não mudou, mas dentro de você está um turbilhão de Deus abençoado, o Espírito Santo se movendo, ministrando seu coração. Muitas vezes Ele não vai falar nada, mas vai sustentar você. Mas Ele sempre estará com você. Às vezes dizendo não, e muitas vezes dizendo não, porque nós estamos quase sempre sendo puxados para a desobediência, e o Senhor vai dizer não, aí não. E aí, se você não alcançou um patamar de comunhão, para já entender, eu não vou mexer com isso, que isso aqui não presta, isso aqui é armadilha das trevas, e eu não vou dar lugar para isso, está repreendido, e você se põe nos trilhos novamente. Vem à sua mente um pensamento pecaminoso, você estrangula o pensamento pecaminoso e declara sobre a sua vida de que você foi salvo, convertido, foi chamado para andar em santidade. Então você põe a sua vida nos trilhos ou se mantém nele. E aonde você vai, você é instrumento nas mãos do Senhor. Irmãos, e muitas vezes não percebemos que somos. Eu me lembro de uma pessoa que eu havia ganho para Cristo, que antes dela se converter, ela depois deu testemunho, toda vez que aquele irmão falava comigo, eu sentia um negócio do meu coração, sabe o que era? E para mim eu estava conversando normalmente, sabe o que eu dizia para ele? Bom dia, tudo bem com o senhor? E eu não pregava, porque ele não gostava de crente. Mas eu dava um jeito de cumprimentar, e irmãos, do meu coração, Senhor, que quando eu falar com ele, o Senhor Deus faça alguma coisa lá. Ele chegou a dizer para a esposa assim, eu não sei o que é, mas eu gosto de falar com ele. Mas nós não conversávamos, era só cumprimentar. Irmãos, Deus é poderoso para fazer. Eu quero deixar claro que Deus ama as pessoas mais do que eu e você imagina. Algo está acontecendo. E aí eu estou dizendo para você, 3 anos Paulo gastou, investiu para poder ensinar todo o conselho de Deus. 3 anos. O que é que nós estamos pregando hoje? Não existe obra de Deus sem mão no arado, sem trabalho. Meu irmão, em nome de Jesus, pastor, mas é pela graça, mas não é de graça. Eu quero deixar claro aqui, irmãos, para ninguém entender errado, hein? Eu não estou dizendo que os bonitinhos de Deus serão aqueles que estiverem trabalhando muito.
Hein? Você está entendendo o que eu estou dizendo, né? Os bonitinhos de Deus. O que é os bonitinhos de Deus? Aquela raça eleita. Aqueles melhorados da igreja. Hein, irmãos? Os melhores que tem da igreja. Não, pode sair, pode largar isso aí, não é nada disso que eu estou pregando. Não, fulano não perde um culto, uma vigília e tal. Esses são os melhorados, os inabaláveis. Não estou falando isso. Eu não estou dizendo que nós vamos medir aqui quem trabalha muito para Deus, entre aspas. Não estou falando isso. Eu não estou pregando que é pelas obras. Mas eu estou dizendo que a sua fé, se ela existe, vai render obras, muito trabalho. Como assim obras? Eu creio de tal forma que eu estava em oração essa madrugada. Entenderam aí? Entenderam? Eu acredito de tal jeito que eu estou jejuando, pastor, por causa dessa causa agora, buscando a Deus, pedindo misericórdia a respeito disso ou daquilo. Entenda, ninguém deve medir quanto fez e quanto vai fazer, mas todos que estão plenos na presença de Deus estão em atividade, não estão inertes. O que eu chamo de inércia? Senhor, tem misericórdia, Senhor. E aí cruza os braços. Cruza os braços. Quantas vezes, meus irmãos, eu já acompanhei pessoas no casamento e a pessoa queria se separar e eu perguntava, mas você jejuou quantas vezes na sua vida, quantos dias? Irmãos, eu não me lembro de alguém que disse, jejuei 40 dias, jejuei 20 dias, 10 dias, não me lembro. Todos os casos da maioria, claro que tem, né? Nesses anos todos, claro que teve alguém, só não me lembro, são tão poucos, não me lembro aqui. Então, para não errar, claro que teve alguém, meu irmão, mas a maioria esmagadora não havia feito o dever de casa. Aí eu digo, olha, não, você não vai fazer isso. Por quê? Porque se você não buscou a Deus do jeito que Deus disse, não diga que não tem solução. Claro, existem casos e casos, situações e situações, mas de uma forma geral, para todo mundo, é essa a mensagem. E aí qual é o grande problema? Não, pastor, mas eu estou vivendo na graça. Eu estou vivendo na graça. E aí aquela impressão de braço cruzado. Se você está na graça, corra e coma. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Veja bem, você está na graça, meu irmão. Então você entendeu que Deus ouve a sua oração. Você está o quê? Orando. Você está na graça, meu irmão. Você não deixa de ler a Bíblia todos os dias. E se hoje não conseguiu ler, amanhã não conseguiu ler, você está agoniado porque você não leu. E você vai corrigir isso em nome de Jesus. Por quê? Porque você está na graça e está sentado à mesa. Portanto, eu posso estender a mão e comer, eu posso lidar com as coisas e o Senhor Deus estará sempre comigo. A graça de Deus rende atitude. Eu não serei luz, eu sou luz em Cristo Jesus. Eu fui colocado, assentado com Ele nas regiões celestes. Então, a minha fé gera atitude. E aí, finalmente, agora vamos para Neemias, eu tenho aí alguns minutos ainda. Neemias capítulo 1, vamos lá, irmãos? Todo mundo animado? Ah, meus amados, muito bom. Muito bem, deixa eu só me situar aqui. Aqui. Então, Neemias capítulo 1, nós vamos do começo. Vamos ler aí do 1 até o versículo 4. Nós encontramos aí a oração de Neemias. Neemias, ele ora, mas antes tem a identificação de onde ele é. Palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu na fortaleza de Suzã. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá,
e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado do exílio a respeito de Jerusalém. Eles me disseram, vamos ler juntos aí? Os que sobreviveram do exílio estão de volta na província, encontram-se em grande aflição e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Quando ouvi essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Note aí o verso 4. Quando ouvi estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Vamos orar, irmãos. Eu tenho falado desde o início e não orei. Pai, é na tua presença que nós estamos. Muito obrigado, Senhor. Que coisa boa, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio de estar na tua presença. Que coisa boa, Pai. E estar junto com o Senhor, junto com os meus irmãos. Muito obrigado, Senhor. E eu te peço, Senhor, enche o nosso coração com a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, então, entenda, o meu objetivo com essa mensagem é que você, no final, tenha mais uma compreensão, mais um texto bíblico, mais um acontecimento bíblico histórico, de que, para que a restauração de todas as coisas aconteça, para que a mão do Senhor venha, é preciso ter empenho. Se a minha fé está firme, eu vou me mover. Amém, queridos? Nós vamos viver e trabalhar para destruir a falsa mensagem de que o Senhor Deus fará tudo, no sentido de que eu não vou fazer nada, e Ele vai fazer tudo, né? Por quê? Se a minha fé está plena, eu vou me mover. Isso está aqui. Eu vou pedir a alguém aqui que me traga aquele copo d'água ali, por gentileza. E, obrigado, Kívia. O texto de Neemias aí, ele ouve a mensagem, e quando ele ouve como que está Jerusalém, como é que está o povo que veio do exílio, ele faz o quê, irmãos? Versículo 4. Quando ouvi estas palavras, assentei-me e lamentei por alguns, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Foi só uma oração rápida? Vários dias. Então vamos lá, ó. Se você vai estudar a Bíblia, você vai descobrir isso. Deus estava inquietando o coração de Neemias. Deus colocou no coração dele. Essa mensagem era nova, irmãos? Não, irmãos. É uma mensagem de 70 anos. Há 70 anos havia sido destruído os muros. Na última mensagem que eu preguei aqui sobre esse texto, pastor, mas o senhor já pregou nesse texto? Meu irmão, estou trazendo uma outra ótica. Na mensagem anterior, eu firmei aqui durante 1 hora e pouquinho, que o tempo havia chegado. Quem lembra? O tempo havia chegado. Daniel quis esse tempo. Lembra que nós falamos sobre Daniel? No final, eu disse a seguinte mensagem: meu irmão, a restauração pode não acontecer agora, mas o povo de Deus precisa estar que nem Daniel, orando plenamente e vivendo a fé plenamente. Os inimigos de Daniel queriam encontrar nele uma falha, não encontraram. Ele governava sobre 99 governadores. E tentaram encontrar algum problema administrativo, não encontraram. Tiveram que criar um problema para ele. Qual era o problema? Ele se tornar alguém infiel a Deus. Como que ele seria infiel?
parando de orar. Ele não parou de orar, e ainda que isso valesse a sua vida, ele não parou de orar. Foi lançado na cova dos leões. E aí eu estava dizendo naquela pregação, os problemas podem não se resolver do jeito que queremos, mas o nosso testemunho tem que estar em dia. Já na época de Neemias, não. É a época da restauração do que foi destruído. Neemias está para viver a restauração. Daniel queria isso. E Deus disse a ele, não será para agora, Daniel. Vai se cumprir a palavra. Tinha que se cumprir os 70 anos. E quando chega a época de Daniel, de Neemias, é a época do cumprimento, e Deus traz ao coração dele um propósito. Ele chora, ele se entristece e ele jejua. E aí, veja bem, versículo 6, ele começa a orar. Logo aí, a partir do versículo 5, ele começa a orar e pedir perdão pelos pecados. Ele reconhece que o povo pecou, ele se arrepende dos pecados. Até agora ele está buscando a Deus. No capítulo 2, ele vai partir para a prática agora. Entenda aí, meu irmão. Olha só, essa mensagem começou sob essa ótica. Como alcançar a restauração de todas as coisas. Como alcançar a restauração de todas as coisas. Por que eu estou chamando assim? Porque o objetivo desse tema é deixar claro para você que na sua situação, no seu contexto histórico, da sua geração, da sua família, você tem uma situação semelhante. Você tem notícias que te fazem chorar, sim ou não? Você tem problemas que te afligem de tempo em tempo, ou estão há muitos anos te afligindo. Situações que o Senhor Deus estabeleceu. Quero deixar claro, irmãos. Situações que, dependendo, você vai orar muito e não vai acontecer nada. E que você tem que estar firme, que nem Daniel. Daniel foi o homem de Deus que foi, e ele orava, buscava a Deus, e nada mudava ao seu redor. Hoje em dia o cabo ora aí uma manhã, ele já quer tudo transformado, já pelas próximas gerações futuras. E de preferência com papel assinado no cartório, Deus mandou. Está aqui, aprova, meu servo. E aí o cabo ainda chega assim para Deus, Senhor, eu vou te dar a última chance hoje, tu me provar que vai dar tudo certo. Misericórdia, irmãos. É ou não é verdade? Isso tem que cair por terra, esse entendimento de que nós mandamos em Deus. A impressão que dá é que Deus tem que estar ao meu redor me bajulando. Não é assim não, meu irmão. Você é para andar ao redor de Deus. O Senhor é o centro. Então, qual é a visão aqui? Ele começa ficando triste, jejuando e orando, arrependendo-se dos seus pecados, e aí ele vai partir para a prática. Acompanha aí, capítulo 2. No mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, quando lhe trouxeram o vinho, aí segue aqui, ele era o copeiro, ele vai entregar o vinho e ele estava triste. Aí o rei disse, olha, por que estás triste? Você não está doente? Versículo 2. Não é isso tristeza de coração? Aí ele temeu sobremaneira. Por que ele temeu? Porque havia uma lei que se ele estivesse, alguém na presença do rei, estivesse entristecido, poderia ter mandado até ser morto. E ele temeu sobremaneira, por causa dessa lei. Não está escrito aqui no texto, isso era um entendimento que você, ao estudar, vai descobrir. Versículo 3. Mas disse ao rei, viva, ó rei, para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolado e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? Disse-me o rei, o que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu. Notou aqui, irmãos? Versículo 4, então orei ao Deus do céu. Como é que foi essa oração? Ele, enquanto ouvia o rei falar, ele orou ao Senhor. O que ele deve ter orado?
exatamente que ele fosse ouvido no que ele iria pedir. É o que eu acredito. É uma lógica. Ele deve ter orado a Deus: Senhor, concede que eu fale, e ele conceda o que eu vou pedir. Continuando, versículo 5. E respondi ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo achou favor em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Note aqui, irmãos, no versículo 5, nós encontramos que o pedido de Neemias foi para viajar para a sua terra. Isso daria o quê? Trabalho. Primeiro pedido dele: que eu volte, que eu viaje para a minha terra. E viaje para quê, irmãos? Para reedificar a cidade destruída. Meus irmãos, eu me lembro, eu era pequeno, eu era garoto, tinha aquela bicicleta média da Monarch, uma bicicleta clássica da Monarch. Eu era pequenininho, eu tinha o quê? Eu acho que 9 anos de idade, e eu ia com meus 2 irmãos de bicicleta. Nós íamos percorrer ali cerca de 18 quilômetros, eu acho, 18 a 20 quilômetros, até a casa do meu avô. E nós íamos quase todos os domingos, fazíamos aquele percurso. Meu pai também ia, era costume nós irmos à casa do nosso avô, e nós chegávamos sempre depois do almoço e às vezes para almoçar. E eu me lembro que chegando lá já estaria tudo pronto. A gente percorria uma viagem de bicicleta, eu e meus irmãos. Era muito legal. E nós íamos quase todos os domingos. Meu pai chegava depois, e estava ali depois todo mundo reunido ao redor do meu avô. Isso era um costume que tínhamos. Que belo costume esse, inclusive. Mas eu me lembro, irmãos, que depois de percorrer toda aquela viagem, nós chegávamos lá só para desfrutar. Aí eu fico pensando aqui, né? Lembrei disso agora. Neemias ia fazer toda uma viagem para chegar lá e não tinha nada pronto. Ele ia ter que fazer tudo do zero. E era isso que ele estava pedindo. Vem cá. Você vai falar com o rei, você vai pedir para trabalhar muito? É isso que ele está falando aqui, irmãos. Preste bem atenção. Porque hoje em dia, se você tivesse alguém que estivesse perto do rei e dissesse assim: pode me pedir o que você quiser, será que pediria isso, irmãos? Meus irmãos, eu tenho aqui um princípio ensinado para ver a reconstrução de todas as coisas. Eu não posso ter medo de trabalhar. Eu não posso ter medinho de quanto que eu vou ter que orar, quanto que eu vou ter que buscar. Entenda, eu não sei quantos dias se passaram, se foi uma semana ou 2. O texto diz só alguns dias. Começou no verso 4, ele ficou chorando, ele lamentou por alguns dias, jejuou e orou, se arrependeu dos pecados dele e do seu povo, para depois ir falar com o rei. Meus irmãos, vamos aplicar isso. Como é que seria isso na prática? Você tem lá uma missão, o Senhor Deus colocou no teu coração, que você tem que orar especificamente pela sua casa, pela sua família. Eu estou falando de seus tios, tias, parentes próximos. O Senhor colocou no teu coração para orar pela sua classe de aula, lá na sua escola. Colocou no seu coração para orar pelos seus colegas lá da universidade, os outros alunos da sua classe. O Senhor colocou no seu coração você ser instrumento para alguns amigos que você tem. E Ele colocou com intensidade. Eu vou dizer para você o que você tem que fazer. Você tem que chorar. Você precisa buscar uma comoção por aquilo que está acontecendo. Eu estou falando de uma obra tal que o Senhor Deus vai trazer sobre o seu coração, que vai te levar a um quebrantamento,
que vai te levar a uma comoção diante dele. Eu estou falando, irmãos, de famílias onde o alcoolismo impera, onde a separação impera. Não tem, a maioria dos casais no primeiro casamento já estão colecionando casamentos, já está no terceiro, indo para o quarto talvez, e a pessoa não se emenda, só faz coisas fora do esquadro. Meus irmãos, eu me lembro de uma informação, um tempo que eu estava estudando sobre isso. Existem pessoas que se auto-sabotam. Tem uma explicação psicológica para isso e tudo, e no aconselhamento a gente procura abrir os olhos da pessoa para essa autossabotagem. O que é autossabotagem? A pessoa está indo muito bem com a família, mas ela não se sente digna. Estou dando só aqui uma deixa para você, só um exemplo. É aquela pessoa que ela olha para a família maravilhosa que tem, ela não se sente merecedora. Ela não merece aquilo. E ela parece que tem que fazer uma besteira. E ela mesmo cria o caos. Aí você chega para a pessoa e diz, mas como assim? Aí ela disse, pastor, eu não sei. E é claro, né, com aconselhamento, buscando acompanhar, você vai descobrir o problema. Infelizmente, irmãos, a autossabotagem está muito ligado aos pais, muitas vezes ligado à forma que foi criado ou à ausência dos pais. Cada caso é um caso, uma situação, não existe uma regra igual para todo mundo. Você vai encontrar pessoas que tiveram a pior história e estão plenos. E vai encontrar pessoas que não têm motivo e estão destruídos. Só Deus para entender o coração humano. E no aconselhamento, nós vamos orando para que Deus traga a luz, de forma que a pessoa se arrependa, se conserte e compreenda. E muitas vezes, irmãos, muitas vezes não, todas as vezes. Qual é a solução? Bíblia, palavra de Deus. Somente o evangelho no coração vai poder trazer a transformação. Então existe a autossabotagem. Pessoas que elas mesmas procuram um dente para doer. Não tem o dente, nós vamos gerar esse dente. Os irmãos estão entendendo? Alguém aqui já viu isso? Meu irmão, não tem motivo, a pessoa foi lá e ela teve que colocar o açúcar naquele dente. Deixa esse açúcar aqui, mantém ele aí. Ela faz asepsia, tudo. Não, aqui não, esse dente vai ter que doer. Eu estou falando, meu irmão, estou dizendo para você. E aí, só Deus para restaurar. Só Deus para quebrar. Aí, qual é o entendimento? Você precisa buscar esse entendimento, buscar essa realidade espiritual. Meu irmão, você precisa de quebrantamento, orar e jejuar, mas você tem que ter atitude para alcançar essa restauração. Se você está evangelizando alguém, você vai orar e jejuar por ela, mas você vai ter que fazer alguma coisa direcionada a ela, diretamente. Eu me lembro, no começo da caminhada, eu estava orando e jejuando por uma causa específica. Orei o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. Foi no terceiro ou foi no quarto, Deus me pegou pela orelha e disse, não, pode ir lá. Eu estava orando antes de ir pregar na rua. E aí, irmãos, estava tão bom, trancado com Deus, sentindo a presença de Deus, estava tão bom. Aí no primeiro, não vou jejuar só hoje, amanhã eu vou. Hoje de novo, amanhã. No caso de Neemias aqui, ele teve que ir até o rei. E ele falou com o rei sobre o que ele precisava. Em outras palavras, é aquela pessoa que está orando por um emprego, mas está indo bater a porta dos lugares. É aquela pessoa que não desanimou, ela está estudando para o concurso, ela vai passar. Mas é daqui a 3 meses, mas eu estou estudando agora como se fosse amanhã. Tem a prática, você quer a bênção, você terá que partir para o trabalho. Por que é que nós temos pessoas frustradas no nosso tempo?
não chora pela causa, não jejua pela causa durante muitos dias. Tem que ser instantâneo na visão da pessoa. É o evangelho descartável. Ela usa, ela quer o benefício e depois ela descarta. E aí, meu irmão, está orando? Ih, pastor, você nem o que é isso faz tempo. Mas quando estava precisando, ela correu para orar. Irmãos, oração não é um remédio para ferida. Onde é que você usa metiolate? Só se você se ferir, né? Onde é que você vai tomar um soro lá no hospital? Só se você estiver desidratado, estiver doente. Não, irmãos, oração não é que nem remédio que só toma quando está doente. Oração é relacionamento com Deus. E eu, nas minhas orações, exponho as minhas dores. Então, eu preciso ter esse ambiente. E aí, meu irmão, como é que você está? Pastor, eu estou nessa fase, eu estou orando e jejuando, pedindo a Deus misericórdia. Você quer a restauração dessa geração? Você quer a bênção sobre a sua casa? Você quer que algo aconteça aí? Você tem que fazer esse processo. Está aqui. Você vai encontrar nesse texto que ele foi intercessor, mas ele também foi e agiu, tomando providência. E aí o que aconteceu? Ele pede um salvo-conduto para viajar, ele recebe. Ele pede cartas para os governadores e para o governador do território oeste e para aquele que era responsável por toda a madeira do rei. Irmãos, esse homem sai, Neemias sai para reconstruir Jerusalém. Então, como é que nós vamos aplicar isso na nossa vida? Meu irmão, você recebeu uma missão. Ó, irmãos, eu quero deixar claro aqui. Ninguém vai ficar de fora. Você sabia que existem pessoas que a missão que Deus colocou é abrir um negócio? Você sabia disso? A missão é abrir um negócio. Irmãos, eu quero deixar claro aqui. Eu creio. Me recordo, saiu até no jornal da nossa denominação, um empresário em Manaus, que ele tinha uma missão que ele recebeu da parte do Senhor e ele estava cumprindo essa missão. Os negócios dele estavam girando em torno de manter a obra missionária. Ele tinha lá um número de missionários que a empresa pagava integral o sustento. E o número de seminaristas que ele auxiliava. Me recordo como se fosse hoje. Pastor, onde é que está escrito isso na Bíblia? Eu costumo sempre ensinar isso aqui. Meu irmão, eu creio numa igreja, que é aquela igreja fervorosa de Jerusalém. Mas essa igreja, ela tem necessitados, gente que não tem nada e que vai ser preciso alguém que tem, vender o que tem para ajudar quem não tem. Não tem os discípulos que não tinham nada, mas tem lá o José de Arimateia que acolheu a causa de Jesus no final. E eu costumo dizer isso, a igreja é assim, irmãos. Tem os apóstolos, tem os discípulos, tem aqueles que estão focados para pregar a palavra, mas tem o Barnabé que vai vender uma propriedade para entregar. Eu estou parafraseando com a Bíblia, tá, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Está lá escrito em Atos dos Apóstolos. Tem o Barnabé que tem uma propriedade para vender, porque Deus falou ao coração dele, claro. Tem o José de Arimateia que cedeu lá o túmulo para colocar o corpo de Jesus. Tem os apóstolos, tem as mulheres que vão embalsamar o corpo. Cada um no seu lugar. O grande problema é se todo mundo quer ser o necessitado de Jerusalém. Aí não, né, irmão? Vamos acabar com essa história. Não, pastor, eu creio que a minha vida é ser o necessitado. Olha só. Você é necessitado hoje. Você vai servir a Deus, obedecer ao Senhor. O Senhor Deus vai te dar um emprego. Você não tinha nada, agora você tem já o que repartir com os irmãos. O próprio Paulo disse isso. Lembra lá no texto de Éfeso,
da carta aos Efésios, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe para que tenha o que repartir com os necessitados. Se você tem como repartir, é porque você tem a mais do que você precisa. Então a igreja de Deus vai ter necessitado? Vai. Mas quem chegou necessitado, amanhã está repartindo com quem não tem. Amanhã está tendo para repartir. Esse equilíbrio que tem que ter no meio da igreja. Nunca foi significado de vida cristã ser humilde financeiramente, no sentido de, pastor, minha roupa está limpinha, está cheia de furo, mas está limpinha. E eu sou um homem de Deus. E, irmão, a humildade é no coração. Deus olha para você e vê uma pessoa pobre, cego e nu. No coração. Mas o Senhor Deus, Ele deseja estabelecer um novo tempo através da sua vida. E talvez o Senhor Deus está te chamando para ser esse empresário que vai investir na obra. Eu estou citando isso para deixar claro que você vai encontrar quem vai ser o chamado para ir para missões e, portanto, vai ser o necessitado de sustento. E você vai encontrar quem vai ser chamado para sustentar o missionário. Quantos estão entendendo? Diga amém. Cada um no seu lugar, é um corpo. E no corpo um é joelho. Quem é joelho não pode ser pé. E quem é pé não pode ser joelho, não pode ser cotovelo nem mão. Cada um na sua missão. Pastor, como é que organiza isso? Cada um esteja na presença de Deus, ouvindo a voz de Deus. Quem organiza isso é o cabeça, que é Jesus Cristo. Quem determina quem é o quê, será o Senhor. Por isso, irmãos, que a unidade da igreja é o que nós precisamos. E a unidade como? Em ter a Cristo como Senhor da sua vida. Senhor e Salvador da sua vida. Então, você quer ver a restauração? Fique triste pela causa. E essa tristeza gere oração. Essa oração gere jejum. Isso com continuidade. E saiba, você tem que se mover de forma que você vai conquistar. Se é para ganhar alguém, pregue a palavra. Você já orou? Já jejuou? Então pregue agora. Dê testemunho. Faça o que Deus te mandar fazer. Assim como Neemias foi e falou com o rei, e saiu com toda a madeira, e saiu com toda a condição para reedificar, assim seja sobre a sua vida. Qual é a mensagem, irmãos? Eu nunca vou cruzar os braços. Pelo contrário, a minha fé está plena. Tanto é que eu estou orando, tanto é que eu estou lendo, tanto é que eu estou jejuando, e eu estou pregando. Fique de pé e vamos orar. Feche os teus olhos. Em nome de Jesus, essa realidade espiritual aconteça na sua vida. Em nome de Jesus, que o seu coração se encha da tristeza necessária dado à destruição, às situações de destruição ao seu redor. Que o seu coração se quebrante em oração, que você se lance em jejum, que você persevere na oração, no jejum, e que você no tempo certo esteja agindo para com a situação, e você alcançará êxito em nome de Jesus. Sim, alcançará êxito, que assim se cumpra na sua vida, e que você seja cheio de vontade de trabalhar, de se mover na obra, de realizar as coisas do Senhor, que é ser um discípulo e ser um instrumento para ganhar discípulos e ensiná-los a guardar o que o Senhor tem te ordenado. Meu irmão, o que é que o Senhor tem te ordenado? Então agora se aposse,
Em nome de Jesus, seja agora sobre a sua vida, seja agora o Espírito de Deus restabelecendo, seja o Espírito do Senhor renovando as tuas forças, e você esteja alinhado no propósito do Senhor, e você esteja alinhado no propósito do Deus vivo. Seja assim, meu Pai, seja assim, meu Senhor, seja assim, meu Deus, na autoridade do nome de Jesus. Vamos lá, aqui o pessoal do louvor aqui. Meu Pai, na autoridade do Teu nome, seja o mover do Espírito agora, quebrando tudo que tem que ser quebrado, desfazendo tudo que precisa ser desfeito agora, todo empecilho para oração, todo empecilho que há para que essa pessoa se dobre na sua casa. Em nome de Jesus, ore agora, meu irmão. Comece a orar, comece a se levantar dizendo para Deus o que você vai fazer. Comece a dizer para Deus o que é que você vai fazer. Ele já tem falado ao seu coração, eu sei disso. Como que você vai orar na sua casa? Comece a dizer mesmo: Senhor, eu vou orar lá no meu quarto. Eu vou levantar um clamor hoje e sempre. E eu vou agir no momento certo, sob a direção do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos nos apresentar diante de Ti e pedimos agora, seja o mover do Espírito sobre os Teus filhos, sobre a Tua filha. Seja o Espírito Santo do Senhor restabelecendo o ânimo, a força, a ousadia. Seja agora restaurado, seja renovado o teu coração, seja o teu coração restaurado no propósito do Senhor. A obra de Deus está ligada à sua vida. O Senhor Deus espera usar você para fazer a sua